Valeu, Zé. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite. Casa cheia, hein, Zé? Galera que tá aí fora, ó, tem uma cadeira aqui, um espaço no sofá, mais uma cadeira ali, 2 cadeiras aqui. Vem pra cá, não fica aí não. Vem aqui, ó, senta aqui. Tem mais sofá aqui também. Vem cá, gente, não fica... Vem cá, rapaziada. Chega aí. Chega aí, pô. Fica aí não, vai ficar em pé. Vou falar 3 horas aqui. Brincadeira. Bom... Zé, obrigado. É muito legal ver você com 25 anos fazendo o Fora da Caixa, porque foi exatamente a idade que eu tinha quando eu comecei o Fórum Empresarial Regional, que começou em Guarulhos, depois de lá ele foi para 10 cidades do estado de São Paulo, inclusive fizemos aqui em Jundiaí. Jundiaí era uma das 10 cidades, e em 2010 eu vendi esse negócio de eventos. Eu vou colocar isso no meio da minha história, na verdade. Para contextualizar, eu quero contar aí os primeiros 10 minutinhos sobre o que eu já fiz na vida. Levanta a mão aí para eu ter uma ideia. Quem sabe, sim, o que eu já fiz na vida? Quem me acompanha, sei lá, rede social, alguma coisa assim? Ninguém. 1, 2, 3. Melhorou. 4, 5. Caramba, muito legal. Zé, tem 200 pessoas, ganhei 195 novas pessoas hoje aqui. Olha como é bom isso, não é legal? Então é o seguinte, pessoal, meu nome é Rodrigo Barros, eu fui jogador de futebol profissional. Jogava tão bem que eu vim agora contar a história, né? De tão bem, era muito bom mesmo. E o que aconteceu? Na época que eu jogava bola, eu acho que tem 3 coisas, 3 aprendizados muito legais para trazer para vocês. Que é, número 1, liderança. Eu percebi que eu não era o melhor jogador da equipe, né? Mas tinha uma coisa que era muito curioso. Eu percebia que os jogadores de forma individual tinham dificuldades e eu conseguia liderar aqueles jogadores. E aquele momento que eu conseguia liderar aqueles jogadores, eu passava a ter uma relevância maior do que somente a minha técnica dentro de campo. Faz sentido isso para vocês ou não? Tem a ver com o dia a dia de vocês ou não? Olha que legal, é o esporte ensinando pra gente, né? E aí tem uma coisa número 2 que aconteceu no futebol, e eu quero saber se vocês concordam comigo. No futebol eu aprendi que a gente não pode priorizar o indivíduo no lugar do grupo. Faz sentido? Então quem concorda fala sim, vamos lá. Sim. Boa, legal. Sabe o que está começando a acontecer? Vocês estão concordando comigo. Quando você e eu concordamos com a mesma coisa, olha uma coisa legal que acontece aqui para você levar para o dia a dia de vocês. A gente passa a ter uma relação de confiança. Para pensar, a gente nunca se viu, 195 pessoas aqui nunca souberam quem sou eu, mas a partir de agora a gente começou a concordar. E agora começa a criar uma empatia entre você e eu, entre eu e você, e a partir desse momento a gente cria uma relação de confiança. E está começando a ficar mais fácil para você me ouvir e para eu falar com você. Sim ou não? Sim. Olha que legal, como é que você vai usar isso no seu dia a dia? A gente vai chegar lá. Tem a relação número 3 do futebol, que foi o seguinte. Quem aqui conhece o Dida? Levanta a mão, vocês não conheciam o Rodrigo. E o Dida? Só isso? Ninguém lembra do Dida, não? Pegador de pênalti? Tafarel! Sai que é sua, Tafarel! Rapaz, vocês estão com preguiça de levantar a mão, né? Ou vocês não conheceram o Tafarel. Que curioso isso, mas tudo bem. O Tafarel era um goleiro, olha aí. E ele jogava na seleção brasileira, o Tafarel. O Tafarel jogando de centroavante no lugar do Ronaldo Fenômeno ia funcionar? Sim ou não? Não. O Ronaldo Fenômeno jogando de goleiro no lugar do Dida ou do Tafarel ia funcionar? Não. Olha só que curioso. Como é que você chama? Marião, nome do meu pai e do meu irmão. Gosto do nome. Obrigado por ter vindo. Seguinte, olha que curioso que eu vou falar. Muitas das pessoas, e eu não vou dizer que são todas, mas a grande maioria da humanidade passa a vida tentando jogar de goleiro com talento para ser centroavante. Entenderam o que eu falei aqui ou não? Sim. Concordam comigo? Sim. Olha que legal. O futebol me ensinou que se eu começasse a descobrir quais eram as minhas forças e focasse naquela força, eu poderia ser incrível. Olha que legal isso. E lá na escola, eu ouvia justamente o contrário. Eu tinha uma professora de português, o nome dela era alguma coisa Shimoto. Shimoto, você não está aqui não, né, Shimoto? Levanta a mão. Que bom. E aí eu criei um grito de guerra para Shimoto, que era: Shimoton,
Go away. Para quem não sabe inglês, go away é vai embora. Porque o que aconteceu? A Shimoto, quando eu estava na 5ª série, ela pegava muito no meu pé e me dava um monte de nota baixa. Eu ia super bem em matemática, mas eu ia muito bem em matemática na 5ª série, muito mal em português. O que todo mundo falava? Rodrigo, tem que estudar português. E aí, o que começou a acontecer? Comecei mal em matemática. Não melhorei tanto no português, mas comecei mal em matemática. Tentei criar o grito da Shimoton e tal, não deu certo. Graças a Deus, o futebol me ensinou. Se você é um bom centroavante, foca em fazer gol. Esquece de ir jogar no gol. E vocês vão entender como é que eu vou conectar os pontos daqui a pouco. Quando eu estava jogando futebol, eu sonhava, obviamente, em jogar no Internacional de Porto Alegre, joguei. No Corinthians, joguei. Tudo isso amador. Quando eu virei profissional, eu joguei na Portuguesa, depois eu joguei a 2ª divisão do Campeonato Alemão e depois a 2ª divisão do Campeonato Português. Quando eu estava na 2ª divisão do Campeonato Português, eu fui fazer uma cirurgia. Então, recebi a notícia, você vai fazer a cirurgia. Como foi isso? 3 semanas de pré-temporada. Eu machuquei e torci o tornozelo. Fiquei 40 dias tratando. 40 dias depois veio a notícia. 2003, setembro de 2003. Eu, 22 anos, jogador profissional há 3, 4 anos, tinha jogado em equipes grandes como Corinthians, Internacional, sonhava em jogar o melhor do futebol e de repente eu estava jogando a 2ª divisão do Campeonato Português e teria que fazer a minha 2ª cirurgia de tornozelo. A primeira havia ocorrido 5 anos atrás no Internacional de Porto Alegre. O que aconteceu naquele momento? Eu seria um grande jogador como Ronaldo, Kaká e esses caras, Neymar? Seria ou não? Não seria. Obrigado pela resposta. Deixa eu tomar água. Pessoal, eu vou dar talvez o maior presente que eu possa dar para você hoje. Maior presente. E o presente é o seguinte. Setembro de 2003, no dia que eu recebi a notícia do médico que eu pararia de jogar futebol, eu tomei a decisão. Eu parei de jogar futebol. Mas a decisão não foi parar de jogar futebol, que é importante para você. O que é importante para cada um de vocês, e eu não quero que você esqueça mais disso, é que eu tomei a decisão de não ser medíocre. Vocês estão comigo nisso ou não? Sim. Por quê? Porque a vida faz você ser medíocre, por natureza. A vida te coloca dentro da caixa, Zé. E por que a vida te coloca dentro da caixa? Porque é mais fácil você sobreviver dentro da caixa. Você pode não viver grandes experiências, fazer grandes coisas, gerar um grande impacto. Mas quando você está dentro da caixa, a caixa está ali tranquila. E você vai. E você vai na escada rolante da vida. E a escada rolante da vida foi boa para muita gente. E se você está feliz na escada rolante dentro da caixa, continue feliz. Mas eu digo para você, quando você toma a decisão de não ser medíocre, você toma uma outra decisão junto com isso, que é ser incrível. Não quero ser medíocre, quero ser incrível. Se está aqui, ó, o que é medíocre? É a média. Se a média está aqui, eu quero andar aqui, ó. Quando você começa a ter esse compromisso com você mesmo, tudo muda para você. Tudo que você vai fazer, você tem uma palavra em inglês que chama accountability, que é a responsabilidade, o engajamento, o quanto você vai estar se dedicando àquilo. Você muda isso dentro de você. Porque aí quando você vai fazer alguma coisa, antes de começar, você já pensa, vou ser incrível ou não? Estão comigo? Faz sentido o que eu estou falando? Então essa é a primeira mensagem que eu quero que você leve hoje para casa. Decida ser incrível. E aí eu continuei. Quando eu continuei, o que aconteceu? Voltei para o Brasil, fui trabalhar rapidamente numa academia de tênis, porque eu tinha jogado futebol, recebi a proposta de trabalhar numa academia de tênis, parecia incrível para mim. 3 meses depois, não vou contar muito da academia, porque teve um aprendizado bacana, mas, enfim, foram 3 meses. Fui trabalhar numa pequena imobiliária da cidade de Guarulhos, imobiliária do meu pai. Meu pai é filho de imigrante português. Meu avô, na verdade, ensinou 3 coisas para a família. E ele falava o seguinte, número 1, você vai cuidar da família. Eu tenho 35 anos, conheci minha mulher, eu tinha 17, a gente está junto até hoje. Gosto de relação de longo prazo. Vocês estão comigo ou não? Relação de longo prazo. E eu não gosto de gente que gosta só de coisa, sabe, emergente. Eu gosto de relação de longo prazo. Tudo que você for fazer, pensa no longo prazo. A vida é uma maratona. A vida não é uma corrida de 100 metros. E tem um monte de gente que cansa de querer correr
corrida de 100 metros, e a hora que acaba, tá cansado, com um resultado desse tamanho. A vida é uma maratona, a vida não é uma corrida de 100 metros. Então, aprendi com meu avô que eu tinha que cuidar da família, descobri a nega véia lá atrás, ficamos juntos, estamos com um filhote de 1 ano e 5 meses, está mal barato. Depois disso, o que aconteceu? Meu avô falou, nós temos que trabalhar e ser honesto. Beleza, então essas são 3 coisas, família, ser honesto e trabalhar. Beleza, aprendi, vô. E o meu pai aprendeu isso. Só que aí, meu pai, meu avô era dono de bar. Meu pai trabalhou no bar dos 9 aos 17 anos. Um dia meu pai chegou pro meu avô e falou, vô, pai, agora eu já tô com 17 anos, dá um salarinho aí, quero pegar as gatinhas, não sei o quê. Aí meu avô falou assim, o bar só dá para um. E eu cresci com essa história, o bar só dá para um. O que é só dá para um? Só dá pro meu avô. Então, amigão, se coça aí, vai fazer alguma coisa da vida, né? E aí meu pai foi trabalhar na Souza Cruz, até com 28 anos ele conseguiu o anjo da vida dele. Isso é uma crença que eu tenho. Você sempre vai ter alguém que vai acreditar em você, sempre. Se você for bem intencionado, se você for trabalhador, você sempre vai ter alguém que vai acreditar em você, sempre. E eu tive várias pessoas que acreditaram em mim, como Beto Carreiro, quem lembra do Chicote? Tchá, tchá, tchá. Beto Carreiro, mudou minha vida. João Dória Júnior, importantíssimo, foi muito impactante na minha vida. E por aí vai. Tem muitas pessoas que foram importantes na minha vida. Mas o que eu quero dizer para você é que quando o meu pai chegou para mim e falou assim, você vai trabalhar aqui na imobiliária? Eu falei, não, eu já sei, ela só dá para um, né? Ele falou, não, mas beleza, vem aqui, vai aprender e tal. Eu falei o seguinte, como é que funciona a coisa aqui, pai? Aí ele falou, não, a gente está aqui, a gente aluga imóvel, tem uma carteira de clientes aqui, eles gostam de vir aqui tomar café porque eles estão aposentados. Quem conhece imobiliário? Você vai lá que você vai ver, o pessoal aposentado, gosta de ir lá, receber aluguel e tal, e a gente vende imóvel aqui entre 200 e 500 mil reais. Falei, legal, mas vocês já venderam um imóvel assim de 5 milhões? Não, você tá louco, tá doido. Mas 5 milhões nem dá. Falei, entendi. Mas você lembra, eu fui jogador de futebol, tal, decidi ser incrível. Falei, eu vou vender imóvel de 5 milhões. Os corretores, tudo rindo de mim, né? Falei, filho do dono, esse cara é doido. Pensa que tá lá nos Estados Unidos. Mas lembra, pessoal, imobiliária pequena. Alguém aqui tem imobiliária? Não tem? Uma. É difícil o dia a dia, não é? É difícil, cara. Imobiliária regional, é um dia a dia difícil. Bom, o que eu fiz a conta? Eu falei assim, quais os recursos que eu preciso para vender imóvel de 5 milhões? Número 1, eu preciso do imóvel, né? Para começar. Na verdade, eu não pensava assim. Sabe por quê? Porque a ignorância é uma bênção muitas vezes. Quando você não tem muita noção da coisa, você faz um negócio diferente. Você sai da caixa. Tá entendendo quando você sai da caixa? Por que eu saí da caixa? Porque foi o seguinte, eu não sabia que tinha que ter o imóvel. Então, quando eu parei de jogar futebol, que eu fui lá para a imobiliária, eu falei, eu vou começar a entender quem são os caras aqui que são os feras da cidade. Aí eu fui lá para a tal da associação comercial. Tem aqui, não tem? Fui para lá. Tem o Ciesp aqui? Fui para lá entender. Aí tinha uma outra associação de industrial. Fui para lá entender. Bom, naquele ano, eu cheguei lá, já devia ter em abril mais ou menos, 4 meses, eu cheguei para esses caras das associações e falei, eu quero fazer uma apresentação da cidade. E aí ia ter uma feira lá no Expo, em São Paulo, só com construtoras, uma feira imobiliária, grandes construtoras. Eu fiz uma apresentação da cidade, peguei meu computador e fui para a feira. Chegava lá numa construtora, vim falar com o dono. Quem é você? Eu tenho uma cidade para vender. Como assim uma cidade? Não, sou um cara de uma cidade aí, fica tranquilo. Quero falar com o dono. Bom, tomei muita porta na cara, mas o dono da Rossi me atendeu. Sabe a Rossi? O João Rossi, na época, estava lá e aí ele pôs o filho. Atende esse menino aí, que ele está falando que tem uma cidade. Ele é louco. Mas atende ele, porque eu gosto dos loucos. Atende esse cara aí. O Steve Jobs já falava, né? O louco é assim, Você pode não concordar com ele, você pode achar ele doido, mas respeita. Né? Eu nem sabia disso, depois eu falei, nossa, legal ser louco. Mas aí o que aconteceu? Primeiro imóvel que eu vendi, 8 milhões de reais. Para a Rossi. 6% de comissão. Porra, faz conta. Acabou o dinheiro, já gastei, não precisa me roubar não precisa me sequestrar. Não, mas aí foi muito louco, porque aquele ano eu vendi muito imóvel. Então levamos Tecnisa para Guarulhos, levamos a Rossi. A Rossi foi a primeira, depois veio Tecnisa, Vegos, teve mais alguém. Trouxemos os caras. Arrebentamos de vender. A imobiliária nunca faturou tanto. Meu pai chegou e falou, nossa, isso aqui dá para mais de um, hein? Bacana. Vamos que vamos.
Aí chegou em outubro, eu fui numa palestra, porque eu adorava palestra, adoro ainda. E aí, eu sempre levava alguma coisa para casa, né? E aí chegou numa palestra, o cara falou assim, ó, leva essa daí para você, ó. Me diga com quem andas, que eu te direi para onde vai. Me diga com quem andas, que eu te direi para onde vai. Se você anda com curva de rio, você vai ser curva de rio, não tem jeito. Não tem como você sair da curva de rio, se você tá com os caras lá todo dia. Entendeu? 7 da noite, estou saindo do trabalho. Pô, vou para casa focar naquele projeto pessoal. Ah, mas vou parar para tomar uma. Ah, já ferrou, amigão. Já ferrou. Entendeu? Mas vocês estão rindo, mas vocês fazem isso. Esse que é o problema. Mas aí é você mentindo para você mesmo. Sabe aquela autossabotagem? A gente faz isso, tá certo? Bom, mas aí, como é que foi? O ano foi incrível. Me diga com quem eu tirei para onde vai. Cheguei, eu assistia todo domingo, 11h30 da noite, na Rede TV, Show Business, programa do João Dória. Alguém já assistiu? Boa. Então, o que aconteceu? Agora vocês já levantaram mais a mão, hein? Foi boa. Mais que o Tafarel. Aí o que aconteceu? Eu assisti aquele programa. Toda semana ele entrevistava 2 caras fera. 2 caras fora da caixa. Falei, rapaz, não tem como esse cara ir para um lugar ruim. Não tem como. Não tem. Toda semana ele tá com esses 2 caras fera. Vou fazer esse negócio aqui. Bom, o que eu tinha para fazer aquilo ali? Não tinha nada. E assim, o pessoal às vezes fala, nossa, estou com uma ideia. Como é que eu levo ela para frente? Primeira coisa que eu levo ela para frente é quais os recursos que eu tenho para começar. Então eu pensei que não tinha nada, mas aí eu já pensei o seguinte, eu conhecia um cara lá na cidade que tinha um jornal chamado Jornal do Farol. Era um jornal importante lá, era não, ainda existe. Cheguei e falei, vou falar com esse cara. Cheguei lá e falei, Luciano, eu vou ser apresentador de televisão. Ah, que legal, meu. Por quê? Eu vou fazer um negócio, um programa, falar só com gente de sucesso. Aí ele pegou e falou, pô, legal, já tem o nome? Eu falei, ainda não, mas vai ser alguma coisa do sucesso. E sucesso hoje é uma coisa que eu tenho talvez uma outra visão em relação a ele. Cada um tem a sua aqui dentro, tá certo? Acho que sucesso é algo muito individual, muito pessoal. Mas era isso pra mim, sucesso, tá bom? De novo a questão da ignorância lá me ajudou. Aí eu peguei e falei, bom, é isso aí, Luciano. Falei, o que você acha que eu preciso? Ele falou, você precisa de uma televisão, né? Que queira fazer você então, que você vai apresentar. Falei, bom, você vê como é que faz isso aí? Aí ele falou, você é folgado, hein, meu? Falei, não, mas você vê? Eu vejo. Então tá bom, então vai lá, você vê. Então ele vai ver. Aí eu falei, bom, agora eu preciso me preparar. O que eu vou fazer? Aí eu procurei curso de teatro. Aí meu amigo Google foi lá e me ajudou. Me deu um curso, fui fazer um curso de teatro. Comecei a fazer o curso de teatro, comecei a conhecer quem? Os professores. Os professores são da área. Comecei a perguntar para eles, e aí, professor, como é que é isso aqui? Como é que é aquilo ali e tal? Bom, isso foi em fevereiro de 2005. Em junho eu estava na televisão com o programa Segredo de Sucesso. Mas eu entendi que eu tinha que ter um patrocinador. E que eu tinha que ter entrevistados e que eu tinha que ter um estúdio. Olha como é que eu resolvi o problema. Eu peguei o cara mais rico que eu conhecia, que era um cara da cidade, dono de um hotel e dono de uma fábrica de cadeiras, chamada Flexform. A maior empresa de cadeira da América Latina no mercado corporativo hoje é a Flexform. Sou conselheiro lá hoje, mas isso depois de 11 anos. Bom, o que aconteceu? Cheguei para ele e falei, Yanoni, tenho 3 notícias para você. Ele falou, quais são? Número 1, você é apresentador de televisão. Ele deu risada, né? Eu tinha 23 anos para 24 na época. Número 2, você vai ser meu primeiro entrevistado. E aí ele achou legal. Eu falei, número 3, você vai ser meu primeiro patrocinador. Só que assim, eu não sei se eu fui louco de pedir ou ele foi louco de falar, quanto você precisa? E na época eu precisava de R$8.000, primeiro cheque. Ele pegou, tirou o talão de cheque, fez o cheque, falou, tá aqui, toca o pau. Esse cara hoje é o meu sócio na empresa que eu criei no Vale do Silício, que hoje está em 137 países, eu já vou chegar lá. Mas dá para vocês entenderem isso? Relação de longo prazo, ó. Meu primeiro investidor, hoje, 11 anos depois, é meu sócio numa empresa que eu tenho no Vale do Silício, que está em 137 países. E meu avô falava que o bar só dava para um. Né? E o vovô que está lá em cima ensinou 3 coisas importantes, mas eu continuei o legado do vovô. Mas um pouquinho maior hoje, entendeu? Onde eu quero começar a chegar aqui? Que tudo isso é a sua perspectiva. Eu tinha, através do futebol, vivido nos Estados Unidos, convivido com a cultura americana, vivido na Alemanha e vivido em Portugal, com os meus patrícios.
Tinha rodado a Europa jogando torneios, então eu conhecia 7, 8 países europeus. Perspectiva. Qual que é a diferença da minha época para hoje? Hoje, mesmo sem o recurso financeiro, você consegue ir para todos esses lugares e conversar com gente de diferentes forças através da internet. E o que muda aí? Eu vou continuar a minha história, mas eu preciso fazer esse parênteses aqui. O que mudou nos últimos 50 anos, mais do que tudo? O poder. O poder sempre esteve na mão das organizações. Como é que você chama? Hoje, tudo bem, Márcia? Obrigado por ter vindo. Meu nome é Rodrigo. Hoje o poder está na mão da Márcia. Como você chama? Lilian. Obrigado por ter vindo. O poder está na mão da Lilian. O poder está no indivíduo. Faz sentido isso, pessoal? Faz sentido o poder estar no indivíduo? E eu vou dar exemplos práticos. Porque assim, eu falei para o Zezé, eu quero falar meia hora no máximo, 40 minutos, porque eu quero ir para perguntas e respostas, para dar exemplo prático de como é que você vai mudar o teu dia a dia. Tá certo? É ali que eu quero chegar. Mas fica com isso na cabeça e na sua anotação aí. O poder está com o indivíduo hoje. E isso muda tudo. Isso muda o jogo todo. Beleza? Comecei na televisão, comecei a fazer o quê? Andar com aqueles caras fera todo, não comecei? 1 ano depois, criei uma revista. Opa, senta o pau. 2 anos depois, criei o Fórum Empresarial Regional. E aí tem uma coisa curiosa lá no fórum. Criei o fórum por quê? Porque eu conhecia muito bem a minha cidade de Guarulhos, só que eu já tinha um relacionamento com o presidente do Banco do Brasil, presidente do Itaú, presidente da Brasilprev, presidente da Vivo, presidente da Volkswagen, presidente da CVC. Comecei a me relacionar com esses caras, porque eu entrevistava esses caras. E aí eu falei, o que eu tenho de ativo? Olha quando eu falo da ideia para o negócio agora. O que você tem de ativo que outras pessoas não têm? Usa. Porque quando você começa a entender as suas forças e os seus ativos, que são diferentes da média, você começa a sair da média. Estão comigo ou não? Sim. Eu tinha um ativo. Eu era da cidade, era um garoto de 25 anos que todo mundo adorava, porque era um puta trabalhador aparecendo na televisão nacional. Só que eu conheci os caras fera do Brasil. Eu falei, vou trazer um fera do Brasil todo mês para minha cidade. É um ativo ou não é um ativo? Eu lancei esse negócio com 20 empresários, fechei os 20 patrocínios, falei para o Zé como é que foi, para ele repetir aqui fora da caixa. 1 ano depois, falei, vou replicar isso em 10 cidades. O que eu fiz? Fui almoçar com o presidente da Brasilprev. Eu tinha as minhas contas regionais. Meus patrocínios eram de Guarulhos, tá certo? O que eu fiz agora, que eu fui para 10 cidades? Ganhei escala, certo ou não? E agora que eu ganhei escala, quem que eu vou pegar? Patrocinador regionais? Também, mas eu criei uma cota global. E aí na cota global, o que eu fiz? Fui almoçar com o presidente da Brasilprev. Cheguei para ele e falei, Tarcísio, o nome dele é Tarcísio Godoy. Naquela época ele era presidente, hoje não é mais. Tarcísio, o negócio é o seguinte, isso é uma coisa importante. Muita gente hoje, vocês vão ver onde eu vou chegar lá, 137 países, hoje a gente faz a maior competição de startup da Europa. Eu levantei um fundo agora de 1,5 milhão de euros que eu vou investir nas startups. Tenho 7 startups investidas já na Europa. Vamos fazer 4 eventos na Ásia esse ano. Isso é o que eu estou fazendo hoje, tá bom? Mas para chegar lá foi um caminho. Naquela época, o meu ativo era o seguinte, Tarcísio, você quer vender mais Previdência, sim ou não? Ele falou, sim, Rodrigo. Falei, o negócio é o seguinte, quem vende Previdência é o gerente do Banco do Brasil, sim ou não? Tem algum gerente aqui? Banco do Brasil? Não? O gerente do Banco do Brasil, ele vende vários produtos que estão no portfólio do banco, certo? Dentro daquele portfólio todo, tem o Brasilprev. Qual o problema da Brasilprev? O atendimento da Brasilprev não se relaciona com vocês aqui em Jundiaí. Ele não consegue. O que eu falei para ele? O meu ativo é colocar você com ecossistemas regionais. Faz sentido para vocês, a hora que eu começo a colocar ele com empresários regionais, e ele manda o atendimento dele e não fica dependendo só do gerente do banco? Faz sentido ou não? É um ativo ou não é um ativo? Cheguei para o Tarcísio e falei, vamos embora, você vai patrocinar esse evento, vou te colocar em 10 cidades, vou fazer 20 eventos esse ano. Ele falou, Rodrigão, sério? Sério, Tarcísio? Mas, 20 eventos é muito, cara. Eu falei, Tarcísio, vou fazer, velho. Ele falou, mas quem tá nisso? Eu falei, rapaz, esse negócio tá um sucesso, bicho. Eu falei, então me conta quem tá nisso. Ele falou, até agora, ninguém recusou meu convite. Beleza, quem tá nisso? Eu falei, eu e você, meu irmão, eu e você, porra.
Bom, o Tarcísio, maluco como o Iannone, veio, patrocinou 10 eventos. Falou, me entrega os primeiros 10 que eu vou nos próximos 10. Na hora eu peguei e liguei pro presidente da Redcar, na época Roberto Medeiros, e aí ele me colocou com o vice-presidente dele, Cláudio Oliveira, Claudião fechou. No mesmo dia eu fechei Brasil Prev e Redcar. 2 dias depois fechei a Vivo, depois fechei a TOTUS, e por aí foi, a gente fechou coisa pra caramba, ganhamos dinheiro e foi legal. Mas onde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar aqui para vocês? Você agora pensa assim, mas eu não conheço o presidente da Brasil Prev. Mas eu não conheço o presidente da Redcar. Eu também não conhecia. A sorte, ela é assim, ó. Ela é o encontro da oportunidade com o preparo. Você se prepara e você busca a oportunidade. O pessoal às vezes chega para mim de um jeito que eles acham que a oportunidade vai fazer assim, ó. Oi, tudo bem? Sou oportunidade, vim te ver. Tudo bem? Ninguém fez isso comigo. Se fizeram com você, olha, você tem sorte mesmo. Porque comigo nunca foi feito isso. Eu me preparo e vou lá cavar oportunidade, buscar oportunidade. Faz sentido? Em 2007, quando eu criei o evento, em 2008, na verdade, que a gente expandiu para 10 cidades, eu já tinha esse ativo de relacionamento. Mas eu comecei no Iannone. E é isso que eu vejo muita gente fazendo. Eu quero estar lá na Lua. Não, mas tudo bem, mas você já está na Terra? Já começou? Né? Porque tem cara que fala assim, Rodrigo, estou fazendo 5 vendas por mês, quero fazer 500. Falei, por que você não tenta fazer 10? Tenta fazer 10. Se você faz 5, tenta fazer 10. Como? Não sobra tempo. Falei, quer pegar a sua agenda? Pega a sua agenda aí que você vai ver como você tem tempo. E aí vai. Tem um grande inimigo de quem quer fazer as coisas. Um grande inimigo. Chama preguiça. Geralmente esse cara mata todo mundo. A preguiça é um problema, meu. Ela te mata. E isso é um negócio que eu espanto ela. Quando ela vem, eu dou um susto nela. Caramba! Fica com medo de mim e vai embora. Tá certo? Bom, foi lá, programa de televisão, revista, eventos. Em 2010, vendi o negócio de eventos. Fiquei sócio de uma faculdade. De uma faculdade, fiquei sócio também dos painéis eletrônicos de mídia outdoor na cidade de Guarulhos. 2012, criei uma agência de filmes. E aí, de 2008, 9, 10, 11, 12, eu tinha ido para uma feira em Nova York chamada NRF. É a maior feira de varejo do mundo. E na NRF, em 2008, ela era uma feira de varejo. Em 2012, ela já era praticamente uma feira de tecnologia. E eu falei, caramba, eu preciso entender mais de tecnologia. Em 2012, quando eu criei a agência de filmes, eu falei, vou criar uma plataforma de tecnologia que você vai na plataforma, com R$3.000 você vai fazer um vídeo. Não importa o tamanho da empresa, grande, pequena, média, não tem problema. Esse era meu sonho, R$3.000 faz um vídeo. Aliás, eu acho que a ideia é boa até hoje, eu não implantei. Se vocês quiserem, até porque eu vou falar uma coisa para vocês. Ideia não vale nada. Ideia não muda nada, gente. O que muda é a execução. Presta atenção nisso. Nossa, tenho uma ideia. Se eu levantar a mão aqui e falar, quem tem ideia? Todo mundo levanta. E aí, o que essas ideias estão mudando até agora? Nada. A execução da ideia é que muda alguma coisa. Bom, fui para o Vale do Silício, comecei um documentário sobre inovação e empreendedorismo. Por que documentário, Rodrigão? Porque num menor espaço de tempo eu ia conhecer mais gente. Faz sentido ou não? As pessoas mais importantes do Vale do Silício eu ia conhecer fazendo um documentário. E o que eu usei? Eu usei o ativo que eu tinha criado nos 8, 9 anos anteriores, na televisão. Tá certo? Sim ou não? Porque não adiantava eu chegar lá, nunca fiz nada, agora eu vou fazer um documentário do nada. Não é tão simples assim. Bom, em 3 meses eu tinha acessado os caras mais importantes do Vale do Silício, conhecia todo mundo. Cheguei e fiz o seguinte, vou morar aqui. Minha esposa, 16 anos, 17 anos comigo, naquela época 15, 14 para 15, falou, não, vamos morar aqui então, não tem problema. Falei, então o negócio é o seguinte, eu vou criar uma empresa, é o que eu sei fazer, criar empresas, vou criar uma empresa aqui nos Estados Unidos. Era um sonho antigo, fui lá e comecei a empresa como uma web TV. Janeiro de 2014, eu falei, vou transformar esse negócio num negócio de tecnologia. E aí eu comecei a buscar um CTO, que é um cara de tecnologia. Por quê? Porque se você quer ter sucesso, busque pessoas incríveis com forças complementares às suas. Por que complementar? Porque aquela sua fraqueza não é você que vai ficar melhor nela. É alguém que vem e joga no lugar dela. Faz sentido ou não? Tem gente que passa a vida tentando trabalhar na fraqueza. Vai ser médio, no máximo.
O que você é ruim, você vai ser mais ou menos. O que você é bom, você vai ser incrível. Leva isso daqui hoje. Bom, aquele ecossistema, pessoal, alguém conhece Vale do Silício aqui? Levanta a mão. Vale do Silício fica na Califórnia. Vocês podem não conhecer o Vale, quem não levantou a mão, ou é por preguiça também, pode ser. Mas é o seguinte, Vale do Silício fica na Califórnia, e é lá que foram criadas Google. Alguém conhece o Google? Ó, agora sim, hein? Vamos ver se o pessoal... Levanta a mão quem conhece o Google. Ah, agora sim. Então tá bom. Então, ó, Google foi criado lá, Twitter foi criado lá, o Facebook foi criado em Boston, mas foi para lá para poder crescer, e por aí vai. HP foi criada lá, Intel foi criada lá, as maiores empresas de tecnologia do mundo foram criadas lá, e o Vale do Silício, que tem 3 milhões de metros quadrados, tem hoje quase metade do capital de risco do mundo. O que é capital de risco do mundo? O volume de investidores que investem em empresas de alto risco, que são as chamadas startups, que possuem base tecnológica, elas estão lá. E eu fui concorrer com aquele mercado. Olha só que curioso o que acontece agora. Eu tomo água. Não, brincadeira. O que acontece agora é o seguinte. Quando eu percebi que para competir naquele mercado de tecnologia, eu tinha uma dificuldade tremenda, eu falei o seguinte, eu preciso entregar valor para esse ecossistema. Eu preciso entregar para esse ecossistema algo que eu sou melhor do que eles. O que eu sou melhor aqui do que esses caras todos? Número 1, comunicação. Me comunico melhor que esses caras. Storyteller. Eu sou um melhor contador de histórias do que esses caras. Número 2, eu sei fazer evento pra caramba. Vou fazer evento. Fui lá e criei um negócio de eventos. Eu frequentava muitos eventos lá dentro. E eu percebi o seguinte, o cara dava 5 minutos pro apresentador, pro dono da startup, da empresa, fazer a apresentação, 2 minutos para responder pergunta. O que eu fiz? Eu vou dar 90 segundos pro cara se apresentar e 5 minutos para responder pergunta. Por quê? Porque, em geral, são caras de tecnologia. Caras de tecnologia não tem como força se apresentar. Certo ou não? O que eu fiz? Eu tiro dele aquela pressão de se apresentar em 5 minutos, ele se apresenta em 90 segundos e eu ajudo ele a criar uma história melhor de 90 segundos para dar. E aí eu estou fazendo o quê? Estou entregando valor para ele. Então vai mais uma para você aqui, ó. Se você quer vencer, entregue valor antes de pedir. Faz sentido o que eu estou falando? Se você quer vencer, entregue valor antes de pedir. A gente está vivendo a economia de agradecimento. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Independente se eu recebo de quem eu estou entregando ou não. Faz sentido? Eu estou entregando para vocês hoje, não estou? Pode ser que um de vocês amanhã faça alguma coisa comigo. Mas pode ser que vocês contem para alguém que eu vim aqui, mudei tua vida, e esse alguém vai lá e compra alguma coisa minha. Sim ou não? Sim. É isso. Mas eu estou entregando para vocês e não estou falando para vocês assim agora. Ah, agora que eu entreguei, vem aqui e compra isso. Embora eu vou falar do meu livro daqui a pouco. Mas é o seguinte, a história é curiosa. Mas é o seguinte, cheguei e criei um negócio de eventos. Março de 2014, eu falei, primeiro evento. E eu pensei antes de criar, em novembro de 2013, quando eu pensei em criar, eu falei, eu vou fazer a maior competição de startup do mundo. Falei, eu vou começar no Vale do Silício? Putz, é difícil começar aqui, mas eu vou começar aqui. Mas eu vou levar para onde isso? Vou levar para a Europa. Por que na Europa? 2 motivos, olha só como é que eu penso. Número 1, os caras lá são muito bem formados. A formação do europeu é muito melhor do que a formação do resto do mundo de um modo geral, tá certo? O que acontece? Por conta dessa formação, com a sua tradição, são caras muito dentro da caixa. Então eu vou lá para tirar os caras da caixa. Olha que legal, eu saí do Brasil, fui para o Vale do Silício e agora eu vou para a Europa tirar os caras da caixa. Faz todo sentido. E aí eu parecia que eu estava indo para Jundiaí, para Ribeirão, para Marília, mesma coisa. Falei, vou fazer isso. Fizemos o primeiro evento, março de 2014, o finalista foi lá e saiu com $1,5 milhão. Uhul! Bate palma aí então, vai, bate palma aí, porque foi foda. E aí eu recebi uma pergunta assim, Rodrigo, muito legal que você está aqui fazendo esse evento, mas me fala uma coisa, como é que pode um brasileiro vir aqui fazer essa bagunça que você está fazendo?
Eu falei, porque vocês, americanos, não têm a força que eu tenho. Eu vim aqui. Vocês me entregaram tanto valor, mas tanto valor, que eu fiz questão de entregar valor para vocês. E eu estou aqui hoje fazendo esse evento porque eu quero entregar mais do que eu estou recebendo. E até agora eu só tinha recebido, portanto, eu estou muito feliz de estar entregando. E aí os caras falaram, yes. E aí os caras me receberam melhor ainda. E aí os caras me entregaram mais valor ainda. Em abril nós fizemos o segundo evento. Chamei os caras da Europa, pessoal de LeWeb, que tinha o principal evento de inovação em Paris. Chamei os caras, falei, vem ver o que eu estou fazendo no Vale do Silício. Levei 450 pessoas, 10 investidores como jurado, as startups fazendo pitch, eu dançando, apresentando as startups, parecendo um maluco. A galera vai. Coloquei DJ depois, vinho pra galera. Bom, os europeus chegaram e falaram, caraca, você é um maluco. Você quer ir pra Europa? Eu falei, quero. E aí, quantos países você quer fazer? Eu falei, 10, tá bom. Você é louco? 10 não, meu. Não fizeram nenhum ainda, calma. Eu falei, não fala. Você me perguntou, eu tô falando 10. O que você acha? Não, vamos fazer 5. Falei, tá fechado, 5. Fechei com os caras, meu contrato, peguei minha mulher, falei, agora a gente tá nos Estados Unidos, vamos pra Europa. Minha mulher engravidou. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí, voltamos pro Brasil, ela ficou aqui e eu tive que começar a fazer ponte aérea Paris, ponte aérea Berlim, ponte aérea Estocolmo, ponte aérea de 12, 13 horas, 15 horas. Coisa que muita gente que tem preguiça não quer fazer. Faz sentido, não? Minha mulher estava grávida, gente. E aí eu peguei e fui lá em Estocolmo fazer evento. E aí o cara fala, pô, mas e tua mulher? Ela não podia voar. Ela teve que ficar no Brasil. Eu fui para Estocolmo. Depois ela ficou no Brasil, eu fui para Alemanha. Depois ela ficou no Brasil, eu fui para Paris. E eu estou falando o seguinte, eu não estou falando que eu estou certo. Eu só estou falando que foi a minha decisão. Você entende isso? Para mim não tem certo ou errado. Tem o que você quer. Agora, sabe o que eu não deixo acontecer de jeito nenhum? E o que eu não concordo de jeito nenhum? Que você reclame. Pelo amor de Deus, não reclama. Porque eu vou falar uma coisa. Se tem uma coisa que nós temos que agradecer é por estar aqui. Esses dias eu pedi para ver quantos espermatozoides saem lá mesmo. São milhões, né? Alguém sabe o número exato aí? Mas são milhões, 8 milhões, acho, né? E cara, você foi escolhido. Eu fui escolhido. Fala a verdade, gente. Já não é para agradecer? É ou não é para agradecer, pessoal? Próximo evento não faz suco de laranja mais não. Rapaz, dá um barulho isso. Mas é o seguinte. Então nós já temos que agradecer. Para de pedir suco aí, meu. Pede água. Mas é o seguinte. O que acontece? Nós temos que agradecer. E isso é o que eu faço. Então, para mim, fazia sentido ir para lá. Vocês entendem isso? Eu não estou falando que estava certo para todo mundo deveria sair viajando o mundo, não. Eu estou falando que estava certo para mim, e é por isso que eu fiz isso. Bom, meu filho nasceu em janeiro de 2014, peguei minha mulher, a gente ficou 3 meses aqui, depois a gente foi para os Estados Unidos, ficamos 2 meses, depois a gente foi morar em Berlim, ficamos 4 meses em Berlim, 100 dias, meu filho viajou 10 países. Rodrigo, você é maluco. Sobreviveu, viu? Tá lá, tá tranquilo, tá tudo certo. Então, para quem fala que bebê não pode viajar, mentira. Nunca ficou doente. O bicho tá que tá... Papai! Agora ele fala, papai! Bom, e aí, moleque tal, na pegada comigo, apresentando os eventos comigo lá, fizemos a principal competição de startup da Europa. Esse ano, o que aconteceu? Levei 8 vencedores. Como é que funciona? 8 países, cada país vem 8 startups fazer o pitch. Foram mais de 1.700 startups que aplicaram. Das 8 que vem, eu selecionei 2 e levei para uma final em Paris. Foram 9 eventos no total. Na final em Paris eu levei 16, fiz a final na sede da Microsoft. Olha isso. Imagina, levei meu pai e minha mãe. Falei, pai e mãe, vem aqui para você ver como o bar dá para mais de um. E aí levei lá, os caras ficaram doidos lá. Meu, mas como é que é isso, filhão? Eu falei, meu, tá tudo certo. Eles não entendem até hoje o que eu faço. Mas é o seguinte, esse ano eu levei os vencedores, que foram 8, para o Vale do Silício para passar 10 dias comigo e num programa de aceleração. E agora essas startups passaram a fazer parte do Hands-On Founders Community, que é a comunidade de founders da Hands-On. Esse ano a gente vai fazer, além dos 8 países, já abrimos Kuwait no Oriente Médio, devemos abrir mais 3 países, que é Singapura, China e Coreia do Sul.
minha mulher e o meu filho não vão para a Ásia, eles só vão para Barcelona agora comigo, passar 3 meses e rodar 8 países, 9. Vai ser tranquilo. Depois a gente vai para lá. E aí, lembra dos 8 mil reais que foi o primeiro cheque? Esse ano eu levantei 1,5 milhão de euros. Bate palma aí pro Brazuca. Pessoal, essa é a história que a gente vem construindo. Tenho o maior prazer de estar aqui e poder dividir com vocês, porque no fundo eu aprendi que legado é mais importante que dinheiro. Tá aqui trazendo isso para vocês e tá construindo isso é o meu legado. E quando eu falo para vocês que eu gosto de jogar o jogo do longo prazo, se você começar a jogar o jogo do longo prazo, se você começar a jogar o jogo do legado, você vai começar a ver que as coisas acontecem de uma forma diferente na tua vida, tá certo? Eu tenho mais algumas mensagens para falar especificamente de modelo mental. Então vamos lá. Eu quero chamar o Renato. Renatão, faz favor, chega aqui. Eu quero falar de modelo mental. E para falar de modelo mental, eu quero falar do Renato. Renato Xavier escolheu essa cidade para morar faz quanto tempo? 7 anos. 7 Hoje anos. exatamente 7 anos. Hoje exatamente? Parabéns, Renatão. Boa. Obrigado. Bom, parabéns. Palmas pro Renato. O Renato, gente, em 2013... Bom, o Renato é assim, a história dele ele mora no interior de Mariporã. Não, interior de Mariporã, não é isso? Basicamente. Porque assim, não tinha nem luz uma época, quando você era criança. Não, foram 4 anos morando sem energia elétrica, exatamente. 4 anos morando sem... Piranguçu. Como é que é? Piranguçu, sul de Minas. Piranguçu, sul de Minas. Bom, sem energia elétrica. Quantos anos você tem, Renato? Tenho 26. 26. Há 3 anos, esse cara... Há 3 anos, esse cara assistiu um vídeo na Hands-On que eu fiz com um dos maiores investidores do mundo, chamado Tim Draper. Esse cara assistiu o vídeo da minha entrevista com esse investidor, que é uma outra história, mas quem quiser vai na Hands-On, Hands é H-A-N-D-S-O-N, hands-on.tv e procura lá, Tim, T-I-M, Draper. Esse cara assistiu esse vídeo e aí de repente chegou uma mensagem no meu Facebook falando: Rodrigão, adorei o teu vídeo com o Tim Draper, você mandou bem demais, você é um orgulho para o Brasil. Você já conhece a Singularity University? Se eu fosse você, eu ia lá. Número 1, o cara nem me conhecia, mas ele tinha assistido o vídeo e ele me mandou uma mensagem, primeiro, dizendo que assistiu e gostou, e segundo, me entregando um valor, que era: você já conhece a Singularity? Vai lá que você vai gostar. Eu respondi, falei: cara, obrigado pela dica, vou visitar a Singularity e muito feliz que você gostou do vídeo. Ok, isso foi agosto de 2013. Quando foi 2014, não é isso? Isso. Que ano? Março? Que mês? Abril? Foi no início de 2014 que eu fiz o curso online, que eu apliquei por causa do vídeo. No início de 2014, ele aplicou para um curso online que o Tim Draper tem uma faculdade que chama Draper University. Ele aplicou para o curso online dessa Draper University porque ele assistiu o vídeo na Hands-On. E daí, ele pegou, fez o curso online e foi estudar no Vale do Silício. Exato. Ele morou 4 anos sem energia. Para os preguiçosos que estão reclamando aí. Ele tem... Quantos irmãos você tem? Mamãe fazia filho? 7. 7 irmãos. Os irmãos dele, um é caminhoneiro, inclusive mora aqui, não é isso? Em Jundiaí. Quantos são pedreiros? Vários. Vários são pedreiros. Ele perdeu conta já, são 7. Mas trabalham na roça e são pedreiros. E ele foi estudar no Vale do Silício. Tá? Chegou no Vale do Silício, eu sou palestrante na Draper University. Fui dar uma palestra. Chego lá, quem tá lá? Esse cara aqui. E, pô, vocês podem imaginar o quanto eu me emocionei de estar vendo aquilo, tá certo? Quanto tempo você ficou pagando o curso? Olha, foram super... Casas Bahia parcelaram o curso em 6 vezes. Olha que os Estados Unidos não tem parcelamento. Nos Estados Unidos, você fala 6 vezes é tranquilo. Nos Estados Unidos não existe isso. E os caras parcelaram o curso, o Renato foi lá e fez o curso. Isso foi em 2014. O Renato continuou mandando mensagens para mim.
agradecendo pela hands-on, falando de um vídeo bacana que ele tinha assistido. E a gente começou a trocar essas mensagens. Em 2015, eu fui morar em Berlim. O Renato já tinha trocado 60 mensagens comigo. Ele já tinha entregue valor para mim 70 vezes. Quando eu fui morar em Berlim, eu chego lá, eu vejo um artigo da hands-on. Artigo da hands-on? É. E aí, o que falava no artigo? Conheça a maior plataforma de vídeo de empreendedorismo do mundo. Conheça a maior plataforma de vídeo de empreendedorismo do mundo. E aquele artigo contava por que era legal você entrar na Hands-On TV. E quem tinha escrito o artigo? O Renato. Eu liguei para ele. Miguel, o que você faz da vida? Ele falou, trabalho numa indústria assim, assim, assado. Falei, você gosta de lá? Gosto. Falei, por mais quanto tempo você quer trabalhar lá? Não sei, por quê? Falei, porque a partir do dia que você quiser, você vai trabalhar na hands-on. O dia que você quiser, o dia que você falou assim, tal dia eu quero trabalhar, começa o dia tal. Aí ele falou, começa em janeiro. Eu falei, tá fechado, isso era setembro, né? Foi, setembro. Ou agosto? Outubro do ano passado. Outubro do ano passado. Ele falou, começo em janeiro. Eu falei, então fechou, começa em janeiro. Ele foi, voltou pro dia seguinte para a empresa, falou com o chefe dele, falou, em janeiro eu vou começar na Hands-On TV. Por quê? Ah, não sei, o louco me ligou lá e falou que eu vou trabalhar lá. Exatamente. O que aconteceu? No fundo ele não sabia. Você entende que ele não escreveu o artigo para conseguir emprego? Ele estava empregado. Você entende isso? Só que ele entregou valor de um jeito tão inesperado que eu falei, eu não sei o que esse cara faz da vida, mas ele tem que estar do meu lado, pô. Não, entende isso? Obrigado. É nóis, mano. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado por você. Valeu, Renatão. Valeu. Cara, super orgulho de ter o Renato. E eu acho que o exemplo do Renato é o exemplo de modelo mental que eu tinha para falar. Isso é o modelo mental de hoje. É o modelo mental que tem propósito. É o modelo mental que entende que as coisas precisam ter o verdadeiro motivo. É o modelo mental que entende que dinheiro tem que vir depois do legado. É o modelo mental que entende que paixão é importante para você viver no seu dia a dia. É o modelo mental do protagonista. O protagonista é aquele que não deixa o mundo fazer falar para ele o que ele vai fazer. Ele vai lá e faz. Esse é o protagonista, é o cara que sai da caixa. É o mundo do progresso. É o mundo da paciência. Tem muita gente que não está ganhando o jogo porque não tem paciência. Muita gente. As coisas levam tempo, gente. Você precisa esperar esse tempo. Eu vou dar uma outra dica importante para você. Mensure progresso com o indicador correto. Vou explicar. Muita gente fala assim, vou construir a maior rede de escolas do Brasil. Passa um ano, nossa, eu só estou com 2 escolas. Não vou mais conseguir construir. Mas pera, você melhorou meu material didático? Você melhorou o formato da escola? Você melhorou a linha de professores? Você melhorou a comunicação? Olha o número de coisas que você tem para mensurar progresso. Mas você mensura progresso pelo número de escolas. E aí você não vai conseguir chegar nas 100 escolas que você queria. Mas se você mensurar o progresso hoje, que deve ser mensurado, você continua fire up, você continua com fogo. Você continua com aquele negócio batendo e falando, vamos lá, vamos mais. E se você quer empreender, se você quer agir como empreendedor, porque empreendedor para mim é mais do que o cara que tem uma empresa, é o cara que se comporta de forma empreendedora. Se você quer isso, mensure progresso da forma correta. E eu quero deixar 3 palavrinhas, que é o seguinte: simplicidade, colaboração e conexão. Faz essas 3 palavras fazerem parte da tua vida e do teu ecossistema, do ecossistema que você vive, do teu dia a dia, das pessoas que vivem com você. Simplicidade é uma forma de pensar, mas é antes uma forma de agir. Quando você começa a agir de forma simples, você começa a pensar de forma simples e você começa a resolver problemas de forma simples. E todo problema resolvido de forma simples tem capacidade de escalar. E quando você começa a ganhar escala, você começa a criar um impacto muito maior. Colaboração
é quando você começa a entregar mais do que você pede. Alguém tem alguma dúvida que o principal líder que você já teve na vida foi o cara que te entregou mais do que pediu? O maior líder não é aquele... Esquece tudo aquele negócio de livro. O líder é aquele cara que entrega mais do que pede. E eu não estou falando em número de tempos, porque se eu chegar para você e dar um monte de tarefa para você fazer, eu tô te pedindo um monte de coisa. Mas se eu te entregar mais valor, se você perceber que o que eu te entreguei é incrível e que você não vê a hora de estar comigo de novo para te entregar mais, é isso que você precisa. Então colabore. E não colabore pensando o que você vai ganhar amanhã. Aquele negócio de não ter almoço de graça, tem sim. Tem sim. A vida está mudando, gente. Nós estamos vivendo uma outra era. É uma nova era. O negócio está disruptivo. O jovem que vem por aí, na minha época minha avó falava, filho, mentira tem perna curta. O meu filho vai ouvir, mentira não tem nem perna, malandro. Então é outra era, é diferente. Colabore, entregue mais do que peça. E por último, conexão. Quando for fazer alguma coisa, esteja conectado com aquilo. Esteja conectado, esteja com a energia naquilo de verdade. Porque depois você fica com a energia um pouco em cada coisa e nenhuma das coisas recebe a energia que deveria receber. Se conecte com aquilo que você está fazendo. Coloque energia naquilo que você está fazendo. Isso tem que estar no teu modelo mental. E por último, eu quero dizer o seguinte para você. Eu ouço muita gente falando, Rodrigo, eu tenho uma ideia, mas eu não posso falar agora. Deixa eu dizer para você, outras 100 milhões de pessoas já tiveram a mesma ideia. E eles também não puderam falar agora, e a ideia não deixou de ser uma ideia. Compartilhe a sua ideia. A primeira coisa que você vai fazer para colocar a tua ideia em prática é compartilhar com alguém. Porque se alguém vai te falar alguma coisa que vai melhorar a sua ideia. A partir do primeiro segundo, sua ideia já fica melhor. Compartilhe a sua ideia. Troque essa ideia com outras pessoas. Tá bom? Eu vou finalizar porque eu quero muito ir para perguntas e respostas. Não se sintam intimidados. Eu não quero saber, ninguém vai julgar a sua pergunta. Eu quero pedir para que ninguém julgue a pergunta de ninguém aqui dentro, porque eu não vou julgar, não quero que vocês julguem. Então eu quero que vocês colaborem, que vocês participem, porque é aí que eu consigo contribuir mais ainda com a vida de vocês. Eu quero finalizar dizendo o seguinte. Para mim, o importante na vida não é nem como ela começa e tampouco como ela termina. E sim, como é que a gente vive a nossa jornada. Desfrute a jornada de vocês. Muito obrigado, pessoal. Valeu!